Vamos lá, pessoal, continuando aqui os nossos trabalhos. Vamos trabalhar agora, vamos abordar agora o segundo tipo de litígio coletivo, que é o chamado litígio coletivo de difusão local. Aqui já é um tema já um pouco diferente do anterior, quando a gente trabalhou o litígio de difusão global. Qual é a ideia aqui de difusão local? Quando eu falo local, não caio na armadilha de imaginar local no sentido de território, tá? É uma outra ideia vocês vão ver aqui. O conceito desse litígio, ele parte da seguinte ideia: quem foi atingido pelo dano? Então vamos lá. Então o litígio de difusão local é aquele que decorre do atingimento de determinadas comunidades que ostentam identidades próprias ou comuns. Ou seja, coletivos próprios, comuns ou sociais. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Se você é atingido em sua honra subjetiva, em sua honra objetiva ou em sua esfera jurídica de uma forma normal e você não participa de nenhum coletivo, de nenhuma coletividade definida, esse litígio é meramente individual. Agora, se um direito seu, decorrente da sua identidade própria, da sua identidade comum, da sua identidade social, repara, esse litígio ele começa a ter uma difusão. Mas não se difunde, não se espraia, melhor dizendo, para toda uma coletividade. Ele fica circunscrito a todas as pessoas que comungam da mesma identidade que você possui. Entendeu a ideia? Há uma difusão, só que a difusão é local. Local em qual sentido? No sentido de que vai atingir somente aquelas pessoas que ostentam a sua mesma identidade. Identidade própria, uma identidade comum, uma identidade social. O que faz vocês lembrarem? Indígenas, grupos hipervulneráveis, as minorias, os quilombolas. Então vejam, os imigrantes, essa é a ideia. Pessoas que ostentam a mesma identidade, identidade própria ou comum. Usando as palavras do nosso autor. Litígio coletivo de difusão local é aquele em que a lesão ou ameaça de lesão atinge diretamente grupo de indivíduos que compartilhem de uma identidade própria comum ou de uma mesma perspectiva social. Já dei os exemplos: os indígenas, os quilombolas, os imigrantes, todas as minorias, os hipervulneráveis. Perceberam a ideia? Naquele litígio anterior, a difusão é global, ninguém é atingido de forma direta. Não há uma uniformidade. Há uma uniformidade. Aqui, olha só a diferença. Se você atingir um membro quilombola, você vai atingir todos. Se você retira um direito desse membro quilombola, você vai atingir todos, mas não todos de maneira indistinta. Todos aqueles que ostentam a mesma identidade própria ou a mesma perspectiva social. Tudo bem? E como esse dano ele fica circunscrito nessa comunidade, o titular desse direito é o grupo que foi atingido. Repara como é que muda um pouco. Eu já não tenho mais uma coletividade completamente abstrata. Eu já consigo delimitar. Olha, são os membros desse grupo. Por vezes, os membros desse grupo são representados por alguma sociedade civil organizada, seja uma ONG, seja uma associação civil, até mesmo um sindicato. Então vejam, eu tenho um grupo já um pouco mais delimitado. Pode ser representado por algum elemento, com algum personagem da sociedade civil. Tudo bem? Qual é a chance dos membros ostentarem a mesma ideia no que tange a solução jurídica para o caso concreto? Se há uma coesão, há uma maior chance da conflituosidade ser menor. Por isso que aqui o Edilson Vitorelli afirma que a conflituosidade é média. Professor, peraí, cara. Você acabou de falar que a conflituosidade diminui. Sim. As pessoas fazem parte de um grupo, de uma coletividade, com a mesma identidade. Identidade comum, uma identidade própria ou uma perspectiva social. Ok. Mas não significa dizer que todos eles ostentarão a mesma ideia.
Não significa dizer que todos ostentarão a mesma convicção sobre a solução adequada. Eu posso fazer parte de uma coletividade, de uma associação e divergir de todos os outros associados. Sem problema nenhum. Temos a mesma perspectiva social, mas divergimos quanto às ideias. Qual é o problema que a gente vê? E é o problema conceitual. Se você faz parte de um coletivo, você tem que defender sempre as ideias desse coletivo. Não. Isso é um sequestro de ideias, não está errado. Eu posso manter a minha liberdade individual mesmo fazendo parte de um coletivo que tenha a mesma perspectiva social ou a mesma identidade. Fechou? Beleza, então aqui a conflituosidade ela é média. Tende a ser baixa, mas é média. Tudo bem? Por que eu falo que tende a ser baixa? Porque, em tese, é uma coesão, mas as pessoas podem ter ideias diferentes. Tanto que ele fala assim, ó, nesse litígio, olha como que a frase dele é fantástica. Nesse litígio, a conflituosidade é média, pois a comunidade atingida tende a ser mais coesa. Então veja que ele não fala que ela é coesa, tende a ser mais coesa. Então vejam que a ideia do Vitorelli é a mesma ideia que eu estou passando aqui para vocês. Fechou? Bom, seguindo o mesmo roteiro do conflito anterior. Quais são as características? Quais são as características do litígio de difusão local? Primeira característica. A lesão atinge diretamente membros de um grupo delimitado de pessoas com identidade própria ou comum ou com a mesma perspectiva social. Então, vamos lá. Quem é o titular? A coletividade que gera essa junção de pessoas com a mesma identidade. Então, os membros dessa coletividade são atingidos diretamente pelo fato. Ficou claro isso? Então, eu não vou falar mais daquela ideia que eu falei para vocês na classificação anterior. Olha, atinge todo mundo de maneira uniforme, eu não sei quem são os titulares. Não, aqui eu sei quem são. Ó, é um indígena, é um membro daquele quilombo, é um membro daquela minoria, é o camarada que sofreu com transfobia, por exemplo. Ele faz parte de uma minoria hipervulnerável. E aqui não jaz, por favor, nenhum tipo de hierarquia. Espero que vocês estejam entendendo o meu discurso. Fechou? Então essa é a primeira característica. Atingiu diretamente membros de uma coletividade. Eu consigo identificá-los, eu consigo individualizá-los. Fechou? Beleza. Segunda característica. A titularidade do direito material, ou, como querem alguns, do bem jurídico material, ela é completamente definida. E olha por que eu falo que é completamente definida. Justamente porque os membros do grupo, os membros da coletividade, ostentam a mesma identidade. Cara, eu vou encher o saco de vocês repetindo isso. A mesma identidade. Identidade própria ou identidade comum. Ou até mesmo perspectiva social. Eu posso não ter nenhuma identidade quanto à raça, ou etnia, ou algo que o valha, mas eu tenho a mesma perspectiva social desse cara que está ao meu lado. Então, ótimo. Se eu tenho a mesma perspectiva social que ele, fazemos parte da mesma coletividade. Fechou? Beleza. Terceira característica, que eu já tinha adiantado, mas eu estou organizando o pensamento para vocês. O grau de conflituosidade ele é médio. Naquele anterior a gente viu que era baixo. Agora ele passa a ser médio. Por que ele passa a ser médio? Apesar da coletividade partir da mesma premissa coesa, vamos nos unir para nos proteger, vamos nos unir para batalhar, para lutarmos contra alguma discriminação, algum ato concreto que venha atingir a nossa coletividade. Beleza, nesse sentido estamos coesos. Mas qual é a melhor solução para proteger a nossa comunidade? Não sei. Eu posso ter essa ideia aqui, posso ter uma ideia lá, uma ideia aqui, vão surgindo várias ideias. Então, mesmo havendo uma coesão no que tange a premissa, que é a tutela desse grupo, podem surgir ideias contrapostas, ideias diversas, ideias divergentes. Então, por isso que a conflituosidade é média. Repito, na verdade, vou repetir a frase do Edilson Vitorelli. Tende a haver uma coesão, mas podem ter ideias divergentes. Beleza?
Quarta e última característica. O litígio em si tende a ser abstratamente complexo. Olha só, quando você fala que o litígio ele é complexo, você pode trabalhar no plano concreto, você pode trabalhar no plano abstrato. No plano concreto, eu analiso o fato em si, o caso concreto em si, eu digo assim, ó, esse caso aqui ele vai ser complexo. Existem várias soluções aqui. Mas eu posso afirmar que, apesar de não ter acontecido nenhum fato concreto, eu já posso afirmar que qualquer litígio decorrente desse coletivo vai ser abstratamente complexo. Por quê? Porque são geralmente temas sensíveis para esses grupos. E aqui não já de uma discriminação, estou fazendo um mero relato factual. Tende a haver uma maior sensibilidade, ou seja, os temas tendem a ser mais sensíveis. E por isso, naturalmente, abstratamente, o tema passa a ser complexo. E de novo, complexidade no sentido de soluções jurídicas aplicáveis. Qual vai ser a melhor solução jurídica aplicável para aquela comunidade indígena? Olha, eu tenho aqui os organismos da sociedade civil dizendo isso. Eu tenho o órgão público dizendo o contrário. E tenho o causador do dano dando uma outra solução. Então eu começo a ter uma complexidade um pouco maior. Qual é a melhor solução jurídica? Eu vou ter que avaliar no caso concreto. Então por isso que o Edilson Vitorelli afirma que esse tipo de litígio ele já pode ser considerado como abstratamente complexo. Tudo bem? E aí, seguindo o mesmo roteiro anterior, quais são as repercussões processuais? Seguindo a mesma ordem que a gente seguiu. Vamos começar pela legitimidade coletiva. Aí olha que interessante. Como aqui eu já trabalho com uma coletividade definida, bem atingida, dos hipervulneráveis, enfim, a legitimidade coletiva tende a pertencer aos organismos e às entidades da sociedade civil que tutelam esses grupos. Então vejam, as entidades civis, quais são elas? A sociedade civil organizada, associações, as ONGs, os sindicatos, entidades associativas. Então, tende a ser a sociedade civil organizada, ou a própria coletividade, como no caso dos indígenas, basta você olhar o artigo 37 da Lei 6.001 de 73, que é um dos poucos casos, se não o único, de legitimidade ordinária na tutela coletiva, artigo 37 da Lei 6.001 de 73. Então veja, você vai ter as associações, né, as entidades civis organizadas, o próprio grupo, comunidade indígena, o grupo indígena. Mas isso não quer dizer que os órgãos públicos não possam também atuar. Não afasta, tá? Não são afirmações excludentes. Afirmar que tende a ser a sociedade civil organizada não significa afirmar de forma alguma que os órgãos públicos não possam também atuar nesse caso concreto. Então fica aí a dica, não caiam nessa armadilha. Fechado? Beleza. Bom, detalhe interessante. E aqui é só uma provocação. Os órgãos públicos, lógico, legitimados, eles podem tutelar os interesses dos grupos hipervulneráveis? Será que eu posso usar isso como um critério para fixar a legitimidade? Isso vai ser tópico específico de uma aula específica, mas já fica aqui a provocação para você refletir sobre. Bom, segunda repercussão processual. Competência. Vou seguir o mesmo roteiro, lembra? Competência. É a mesma coisa, vai seguir a regra geral de competência. Foro do local do dano, chamado critério territorial funcional. Critério absoluto de competência. Tranquilo? A mesma coisa que a gente viu na classificação anterior. Terceira característica. A autocomposição. Aí aqui eu vou trabalhar um pouquinho, uma ideia um pouquinho diferente. Na classificação anterior, do bloco anterior, eu falei para vocês assim, como existe uma baixa conflituosidade e uma baixa complexidade, há uma grande possibilidade de se obter a autocomposição.
Nesse tipo de litígio, também existe a possibilidade de se obter a autocomposição. Também existe essa possibilidade. Mas, o que os autores que comentam o tema sustentam? Como há um grupo muito definido, já mais delimitado, com membros que ostentam a mesma identidade comum, identidade própria ou a mesma perspectiva social, recomenda-se que para a obtenção de uma eventual autocomposição ou até mesmo uma solução judicial desse conflito, recomenda-se a adoção de audiências públicas. Repito, audienciais públicas, não uma audiência pública. Então, recomenda-se a participação efetiva, dos membros daquele grupo, daquela coletividade. Isso é de extrema relevância, principalmente quando quem vai ser o autor da medida for o órgão público legitimado. Seja para adotar um instrumento extrajudicial ou extraprocessual, seja para ajuizar alguma demanda coletiva. E o professor Edilson Vitorelli, certa feita eu assisti uma palestra dele, e ele deu um exemplo fantástico. E aí, perdoem, professor, se eu vou errar aqui. Eu não vou falar com marca não, porque eu posso errar, mas o exemplo eu lembro. Ele forneceu um exemplo muito interessante da prática. Ele disse o seguinte: em um determinado local em Minas Gerais, havia uma comunidade de senhoras que lavavam as roupas na beira de um determinado rio, um riacho. Acho que era um riacho. E elas viviam numa situação, de certa forma, que gerava a necessidade de uma proteção dessas senhoras. E aí um colega do MP resolveu por bem, sem ouvir essas senhoras, resolveu por bem ajuizar uma ação civil pública para melhorar as condições dessas senhoras que lavavam roupa. E pasmem, senhores, que essas senhoras, pasmem não, eu acho que até concordo com elas, essas senhoras foram reclamar da atuação. Dizendo o seguinte: a gente não pediu essa proteção, a gente está bem, a gente está satisfeita com o que a gente vivencia hoje. Então vejam, eu como promotor de justiça, apesar de ter a atribuição para tutela coletiva, eu não sou, e eu usando um termo até chulo, eu não sou o dono da verdade. Eu não tenho como saber qual é a melhor solução jurídica para uma determinada comunidade, para uma determinada coletividade. Então, qual deve ser minha postura? E eu não estou falando de dados objetivos, não. Por exemplo, na improbidade administrativa, não vou consultar a população se eu tenho que pedir ressarcimento erário ou não. Se houve lesão erária, eu vou pedir o ressarcimento erário. Mas quando eu trabalho interesse específico de uma comunidade específica, de uma coletividade já definida, o interessante é ouvir essa coletividade. Eu posso agendar uma reunião, não existe problema nenhum em agendar uma reunião com os representantes dessa coletividade. Eu posso convocar uma audiência pública para ouvir essas pessoas, para ouvir o que elas têm para me dizer. Eu sempre, tanto nas aulas quanto nas minhas palestras, eu sempre dou um exemplo que eu convoquei, enquanto promotor de justiça aqui no Rio de Janeiro, uma audiência pública na sede da MP para tratar o carnaval de rua. E chamei todo mundo, todos os órgãos públicos envolvidos, chamei os representantes dos blocos, as associações civis. Vamos lá, vamos entender quais são as questões de cada um deles. Vamos entender, porque eu, sozinho, eu não posso definir o que deve ser o certo e o que deve ser o errado. Eu tenho que ouvir todos aqueles personagens que participam daquilo. Lógico, o meu exemplo aqui do carnaval é um exemplo um pouco diferente do que a gente está falando aqui, porque não tem uma comunidade definida. Mas só para passar a ideia. Então, o ideal é que para que você obtenha a melhor solução jurídica é ouvir os membros dessa coletividade. Tudo bem? E aí, os exemplos eu já dei. Todas as demandas versando sobre igualdade de gênero, homofobia, transfobia, comunidade quilombolas, os indígenas, imigrantes e por aí vai. Todas as comunidades hiper vulneráveis. Tudo bem, senhores? Beleza? Então, no próximo bloco, a gente continua essa classificação.